tem uma saída para a população ficar um pouco mais tranquila com relação à criminalidade? Claro que tem, Zé Carlos. E a saída não é difícil, não é traumática e não tem impedimentos graves. Claro que quando a gente fala em segurança pública, o ideal era a gente conseguir iniciar numa construção socialmente justa, falar sobre a construção, a costura de um bom tecido social, com equilíbrio das camadas, com a construção dos meios urbanos, através de um ajustamento adequado de toda essa condição, moradia, habitação, acesso à saúde, à educação, por tudo aí, tá? Isso realmente tem que ser feito, o Estado tem a responsabilidade de contribuir com isso, e o Estado catarinense tem se omitido em diversas áreas. No entanto, o cidadão comum, como nós aqui, como certamente parte dos nossos telespectadores, tá? Convive hoje com um risco grave de ser atingido na sua condição de pessoa ou na condição das pessoas que ele ama, das pessoas que estão próximas a ele, ou seja, um assalto, uma tentativa de tomada de um veículo que pode culminar com um dano grave à pessoa que eventualmente... Como recentemente que em Claro, coisas assim realmente muito, muito ruins, tá? E essa condição que atinge as pessoas, que é o resultado, não é a estrutura principal, ela tem que ser combatida com uma especialização, com uma profissionalização da segurança. Eu vejo no Estado uma certa falta de atenção com os nossos policiais. Nós temos hoje no Estado de Santa Catarina alguma coisa como 11, 12 mil policiais militares, mais uns 3 mil policiais civis, mais uns 3 mil bombeiros e mais o pessoal da Defesa Civil. Outro dia eu estava em Itajaí, tá? E aí um bombeiro me procurou, só não posso falar meu nome e tal, para não me comprometer e tal, mas já que você é candidato, já que você pode falar por alguém, fale por nós. Eu não tenho sequer uma farda, eu preciso remendar a minha farda para trabalhar, quer dizer, cadê a minha dignidade? Então, primeiro ponto, o Estado precisa reconhecer o valor desse grupo que é de menos de 20 mil pessoas, homens e mulheres, que se dedicam dando de si ao cidadão, colocando em risco a sua vida. Então, essa é uma atuação imediata. Nós temos o famoso caso do artigo 27 da 254, que precisa ser restabelecido. Se o Estado homologou lá em 2003 uma recomposição salarial com uma justeza no perfil do trabalhador da segurança pública no Estado, não é possível que 7 anos depois o Estado renuncie àquilo que ele mesmo homologou. O Estado precisa ter consideração. Então, um dos pontos é chamar o grupo, chamar a PRASC, chamar o movimento dos policiais civis também, militares também, e conversar com eles acerca de um pacto que nos leve a um resultado efetivo. Isso para efeito de recomposição dessa ação. Também temos que ver que desse grupo todo nós precisaríamos de uma ampliação de pelo menos 30% desse efetivo, mas aí eu tenho um consumo hoje de perto de 700 milhões ano de folha, e isso complica bastante, mas é um objetivo a ser alcançado, pelo menos um incremento de 30% do efetivo distribuído de maneira linear, claro, na base. Agora, o ponto-chave do nosso plano de governo na questão da segurança, nasce aqui em Joinville, inclusive com uma experiência do Richard, tá? É a mudança do perfil das penitenciárias. Eu fiquei extremamente triste, vocês devem ter ficado tristes comigo, quando nós vimos aí dias atrás a inauguração de 70 celas aqui, próximo na região norte, aqui em São Francisco do Sul, já foram interditadas no dia seguinte. Esse modelo está falido, esse modelo não serve para nada. Nós colocamos, eu coloquei no plano de governo, e nós já colocamos publicamente, a partir de 1º de janeiro de 2011, não se abre mais uma cela no Estado catarinense que não seja em modelo industrial ou modelo agrícola. Como foi feito aqui em Joinville. Como foi feito aqui em Joinville. Que é um exemplo nacional. Que é um exemplo nacional e que não precisa ser, porque aí o pessoal diz, não faz mais isso, é privatização. Não, o modelo joinvilense aqui é do Estado, o que tem são parcerias de operação, tá? E nós temos um resultado interessante aqui em Joinville, que, lógico, eu estou falando para o cidadão aqui do norte catarinense e certamente estou sendo redundante, mas nós temos aqui nas duas penitenciárias em Joinville, a regional e a industrial, uma estatística reversa absolutamente precisa, ou seja, dos apenados que estão albergados no presídio industrial de Joinville, a cada 100 albergados que cumprem a sua pena e que são liberados, 80% estão ressocializados, voltam à sua vida normal, vão contribuir com a sociedade, vão gerar emprego, vão gerar renda, vão contribuir com a sua família, vão ser cidadãos. E apenas 20% incidem em algum crime. Na penitenciária regional, exatamente ao lado, a estatística é reversa. Em cada 100 apenados
que cumpriram a sua pena, 80 voltam ao crime, 80 voltam a cometer algum tipo de infração e voltam para o regime carcerário. Resultado, nós temos hoje perto de 7.500 vagas para albergados do sistema penal catarinense e temos 14 mil pessoas já colocadas nessas vagas e teríamos aí perto de mais de 7.500 com mandatos a serem cumpridos e que há uma certa tolerância no cumprimento porque não tem o que fazer com essas pessoas. Então, ação imediata, mudança do modelo dos presídios. Ação imediata, reconsideração na relação do Estado com os policiais, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo Bombeiro e da Defesa Civil. Uma ação transversal que nós colocamos, mas que ainda será construída, não consta do nosso plano, mas que a gente já fez alguns debates com algumas pessoas do setor, eventualmente uma unificação das polícias. Mas isso é um tema controverso, a gente discutiu com algumas pessoas que entenderam que o caminho seria esse, outros grupos entenderam que não, então nós optamos por não sacramentar no nosso plano de governo. Mas há uma visão de que pode ser uma alternativa, ou seja, uma unidade de comando em ações simultâneas, coletivas, para uma maior eficiência do trabalho. Candidato, evidentemente que na questão ainda de segurança, sabe-se de que segurança, antes de mais nada, é uma sensação de estar seguro. Claro. Né? A pessoa tem que se sentir segura. E isso é uma situação que coloca, no mundo moderno, a vigilância eletrônica. As câmaras, né, de equipamento avançado nas cidades grandes de Santa Catarina têm dado resultados maravilhosos. E eu imagino que o senhor também, como engenheiro, queira até ampliar esta cobertura dos equipamentos eletrônicos. A exemplo das cidades mais importantes do mundo. Mas a minha preocupação é a seguinte, candidato. Se em Santa Catarina, estou deduzindo, né, nas grandes cidades o senhor teria que ampliar esse serviço, como é que se resolve essa mesma questão da sensação nos municípios de pequeno porte? Claro. Aqui mesmo na nossa grande região, Araquari, Barra do Sul, São Francisco, enfim, toda a nossa micro-região, candidato. Como é que se resolve essa questão? Questão da supervisão eletrônica. Às vezes as pessoas imaginam que aquela câmara que existe, nós temos aqui em Joinville, nas principais cidades, ela funciona sozinha. Não, atrás daquela câmara existe um policial 24 horas por dia operando. E não adianta você colocar 10 monitores para uma pessoa. Uma pessoa consegue operar bem 3, 4, 5, no máximo 6 monitores, ela consegue ter uma boa percepção. Passou daquilo ali, ela começa a cometer falhas. E isso quer dizer que uma câmara não vem sozinha. Ela tem um custo e tem uma operação. Portanto, nós precisamos pensar no policial. Tá? Agora, efetivamente, nós precisamos de inteligência, investimento também em inteligência. E aí a Polícia Civil tem um papel fundamental. Aqui em Joinville, lamentavelmente, você, Sérgio, conhece a regressão do investimento nas delegacias. Tá? Nós tivemos perdas de espaços que foram, inclusive, no passado ocupados e temos hoje espaços aguardando policiais civis para fazer a sua ocupação. Prédios prontos que não estão operando. Não tem porque falta pessoa, aqueles 30% que eu levantei aqui. Então nós precisamos também na segurança pública inteligência. Infelizmente, não é que não deva ser assim, infelizmente o gestor acaba tentando passar ao cidadão, que sou eu, que é você, que é quem nos assiste essa noite, acaba passando para o cidadão a responsabilidade. Então é muito comum você receber aquela cartilha, olha, não ande com objetos de valor, olha, não chegue tarde em casa, olha, tal. Mas não é assim. O cidadão tem uma parcela de contribuição, mas a insegurança, e você lembrou bem, está presente por omissão do Estado, não omissão do policial. O policial faz o que pode, aliás, faz mais do que pode, tá? Mas por omissão do Estado, que não lhe dá condições. Então, imagine só, o policial, e as pessoas às vezes não percebem isso, o policial é um pai de família, como eu, como vocês, como todos nós aqui, que ele trabalha um mês inteiro, no final do mês ele tem que levar um salário para comprar alimento, para pagar eventualmente as despesas da casa, sua conta de luz, coisa e tal, e quando ele não cumpre com esse compromisso, ele faz o quê? Um policial, tipicamente, é um homem sério, correto, ele não pode roubar, ele não pode matar, e ele não tem alternativa, porque ele é um profissional formado para aquilo. Ele faz o quê? O pior que ele poderia fazer, ele arruma um bico, um segundo serviço. Segurança. Por que é o pior dos caminhos? Por quê? Porque ele estabelece na exaustão do seu trabalho a ineficiência do dia a dia. Então o policial acaba trabalhando mal-humorado, o que é ruim. Você deve lembrar, Sérgio, a gente é contemporâneo, né?
Tá? Você deve lembrar que aqui em Joinville, os policiais militares da nossa infância, eles moravam próximos da nossa casa, tinham a mesma condição social, conviviam com a gente, iam no mercadinho junto, tal, eram pessoas do nosso convívio, respeitadas ao extremo. Hoje, grande parte desses policiais não conseguem conviver na classe média, acabam convivendo fora desse mercado, tá? Tendo um segundo trabalho, o que é perigoso. Por quê? Porque o Estado deixou de perceber o seu valor, né? Ou seja, esse policial, além dele ter o merecimento de um salário equivalente a qualquer um de nós, ele precisaria ter uma compensação pelo risco de vida que ele está colocado. Tivemos aqui há pouco tempo um acidente aqui na Getúlio Vargas, num processo de perseguição, houve uma fuga aqui da nossa penitenciária regional, e o policial acabou sofrendo um acidente aqui com um trem, um deles acabou falecendo. Quer dizer, e daí? Ele só morreu porque era um policial. Ele só morreu porque estava exercendo o seu papel, porque estava protegendo a mim e a minha família. E o Estado faz o quê? Cumpre de que maneira esse papel? Então nós precisamos de inteligência, de ação efetiva. E o Estado precisa reconhecer os valores. E esses homens, eu lembrei aqui da nossa infância, esses homens fazem parte da nossa sociedade, deviam morar do lado da nossa casa, no nosso bairro, deveriam ter uma atenção especial para um programa de habitação que lhe desse condição tranquila. Tá? Eu defendo, isso não está no plano de governo, tá? Mas eu defendo que o cidadão da segurança precisa ser estabelecido na condição social que lhe cabe. Ele tem que ter um programa específico. O Estado hoje gasta 0,4% do orçamento em programa de habitação, quer dizer, nada, deixou tudo para a União agora, tá? Precisa ter um programa, por exemplo, de habitação. O policial tem que ter acesso à habitação, os seus filhos têm que ter acesso à saúde e à educação de maneira diferenciada. Para quê? Para que ele não seja levado ao segundo turno de trabalho. Sem dúvida. Candidato, foi falado agora há pouco sobre as câmeras de segurança e sobre equipamentos, e os policiais hoje, no equipamento básico dele, que é a arma de fogo, ele perde feio para os bandidos. Os bandidos estão muito mais bem armados do que os policiais. Isso não é o cenário catarinense nem de Joinville, é do Brasil. Mas, nos atendo aqui ao nosso Estado, o governo pode interferir nessa situação para dar mais segurança também ao policial, para que ele possa, em primeiro lugar, tirar o armamento da mão do bandido e depois, obviamente, ter um equipamento onde ele possa enfrentar o bandido de frente? Eu digo para você o seguinte, a arma em si, embora importante, não é tão essencial quanto se fala. A formação, que o Sérgio levantou há pouco, a formação é muito melhor. Eu, por exemplo, que não conheço nada de arma, não sei usar arma, se você me der uma arma boa, ruim e tal, não vai resolver nada, não vou conseguir atirar em lugar nenhum, nem vou atirar numa latinha lá num parque de diversões, nem com uma espingarda de ar comprimido, porque eu não sei atirar. Tá? Então, o que o policial precisa ter é a oportunidade de formação também num processo continuado. Eu digo o seguinte, um homem bem treinado, uma mulher bem treinada, um policial bem formado, ele faz lá com 38 de 5 tiros, de 6 tiros, o que ninguém consegue fazer com uma pistola automática. Então nós precisamos investir na pessoa. Mas não com uma metralhadora, né, candidato? Porque o bandido hoje vem com metralhadora. Com uma arma automática. Com inteligência e ação, eu digo para você que o policial consegue superar todas as dificuldades. O que nós temos hoje é que, além da arma velha, além da limitação das munições que ele pode usar, não dá nem para fazer treinamento, além dos 15 litros de gasolina do carro que ele não pode consumir por dia, tá? Ele ainda se depara com homens que têm armas, que têm desenvoltura e, principalmente, bandido não tem medo de morrer. Isso é verdade. Esse é um problema, tá? O bandido não tem família, o bandido não tem consequência nos seus atos. O policial, graças a Deus, ainda, e se a gente não tiver atenção, daqui a pouco nós perdemos isso, o policial ainda tem família, valores éticos e morais. Isso lhe dá uma garantia ainda de lutar pelo justo. Agora, se o Estado seguir se omitindo, veja o que está acontecendo em cidades grandes como o Rio de Janeiro, onde está se mudando o formato de atuação porque se perdeu a luta para o crime. É verdade. Tá? Então, vamos ter uma certa calma. Aqui em Joinville, voltando a Joinville, né, não tem mais um lugar que eu não encontre o guardador de carro. Sabe o que isso representa, Sérgio? Representa a falta da presença do Estado. Nada contra o guardador de carro, mas é na hora que alguém diz para você assim, aqui mando eu, não manda o policial. Então, o Estado precisa se apressar nisso. Porque assim começou. O Rio de Janeiro chegou até a fazer um pacto que tinha até o cartãozinho com guardador autônomo, tá? Tentando repassar isso e não conseguiu. Perdeu. Brizola ganhou a eleição fazendo um pacto com o crime. O crime financiou e deu ao Brizola a eleição, o que é um absurdo. O que é um absurdo, o que é muito perigoso. Muito bem, candidato. Vamos para o intervalo e a gente volta com o último tema do programa, que é o assunto infraestrutura. Já voltamos.